Olá, tudo bem? Meu nome é Mônica Shapiro e hoje vamos falar sobre envelhecimento, sobre como envelhecer bem. Eu li um texto uma vez de uma médica geriatra que eu gosto muito, chamada Ana Cláudia Arantes, que falava de um tio que havia falecido com 82 anos e que a mãe fez um comentário sobre a morte do irmão. Também já estava com 82 anos. E ela questiona no texto se estar com essa idade é mesmo pré-requisito para partir. E faz a comparação com uma criança que quer aproveitar a festinha ou um passeio, por exemplo, até o final. Nós fomos crianças, então nós sabemos exatamente dessa sensação. E então ela traz um questionamento também bem interessante do porquê a vida não pode seguir assim. Intensa, apaixonante, divertida em todas as idades. Ela recorda também da poetisa Cora Coralina, que teve o seu primeiro livro publicado com quase 76 anos e que é só um exemplo entre tantos outros que se dedicaram a tantas coisas novas e maravilhosas depois de velhos. Quando normalmente ou socialmente se espera que você se acomode em uma cadeira, em uma cama e conte os dias esperando por uma doença ou a morte chegar. Ela cita também no texto uma socióloga, jornalista e escritora inglesa, Anne Karpf, que diz que para envelhecer bem é necessário falar sobre aquilo que nós nos apavoramos, enfrentar o nosso medo, as barreiras dentro e fora da gente sobre o tema envelhecer e morrer. Que por mais que saibamos que é a nossa única certeza nessa vida, que nós vamos envelhecer e que nós vamos morrer, é que gastamos energia demais na luta contra essa realidade e que poderíamos viver essa passagem do tempo, como diz o texto, de forma mais plena. O importante aqui é que eu não quero levantar nenhum julgamento, eu quero apenas trazer o olhar para como estamos lidando com esse assunto. Vemos uma alta procura por procedimentos que queiram reverter este processo, como cirurgias plásticas, exercícios físicos focados em estética, com o discurso que é para envelhecer bem, mas muitos se exercitando de forma com que as articulações, os ossos se desgastem mais rápido, focados nos glúteos, que são importantes, claro, mas para funções do dia a dia, com alguns exercícios estéticos que só vão prejudicar ao invés de melhorar. Muitos abdominais, quando na verdade o abdômen, aqui nós temos os órgãos, é um meio líquido. O assoalho pélvico, que muitas vezes não recebe a devida atenção e pessoas sofrem com patologias advindas dessa falta de atenção, como a perda urinária, por exemplo. Fora muitos outros exemplos que, se eu fosse ficar aqui listando, nós ficaríamos aqui até amanhã. Eu já fiz parte da equipe de geriatria do Hospital das Clínicas da USP, aqui em São Paulo. Eu já estudei envelhecimento na pós-graduação. Eu trabalho ainda com alguns idosos. Uma coisa que sempre observei é que as pessoas procuram chegar aos 70 anos como se tivessem 50. Querem sempre parecer mais novas. Eu usei 70, 50, mas as pessoas podem ter 80, querer parecer 50, 40, não importa. Sempre querem parecer mais novas. Eu me incluo nisso, tá, gente? Vocês acham que os meus cabelos brancos não me incomodam? Que o meu seio, que não são mais como eram os meus 17 anos, as minhas rugas aqui, vocês acham que não me incomodam? Claro que me incomodam. Esse é o meu ponto. Por que incomodam? Já pararam para refletir? Como seria a sensação de não incomodar mais? Por isso eu vou usar uma frase que a doutora Ana usou. O caminho pelo qual optamos aqui é como ser você, ou encontrar a sua melhor versão em cada fase da vida.
Não adianta apenas maquiar e encobrir os sinais da velhice. A realidade é que a quantidade de pessoas com 80 anos ou mais só tende a aumentar. Estamos vivendo mais. Essa desconstrução deve começar na base da educação e também pelos profissionais de saúde, pela mídia, por todos nós. A velhice caricata e dolorida gera ainda mais preconceito. Sim, tem muito preconceito. O recém-nascido desse momento que eu estou falando com você nasce com a única certeza que nasceu e que o processo natural é envelhecer e morrer. Já parou para pensar nisso? E será muito importante para esse bebê, para essa criança, para esse adulto, para esse ser humano saber disso no processo da vida dessa pessoa, desse ser e do entorno. Envelhecer não é só um processo fisiológico, é também psicológico, intelectual e cultural. Não sei quantos anos você que está me assistindo agora tem. Eu, nesse momento, desse ano, tenho 36 anos. Mas depois de tanto aprender, atendendo os idosos, escutando-os e os jovens também, é que para se ter uma boa velhice, temos que construir na juventude. A doutora Ana também fala muito sobre isso. E se temos um aluno, um paciente, um parente, nós somos idosos e não foi possível construir uma boa bagagem, o que é possível fazer para aliviar o peso carregado e ter mais qualidade na velhice? Quando lidamos com idosos ou qualquer pessoa que enfrenta as dores da existência, é possível observar que pessoas com maior sentido de vida tendem a buscar um melhor cuidado de si e menor dependência funcional. Existe uma série de noções controversas sobre o envelhecimento e as queixas de dor. Um deles é achar que dor é parte natural do envelhecimento, ou que a dor piora com o envelhecimento, que enfrentar a dor aumenta a sua tolerância. Essa crença é acompanhada por frases como, gente, escuta tanto. Ah, é assim que sabemos que estamos vivos, porque dói. Ah, é a idade do condor, Mônica, com dor aqui, com dor ali. Gente, será? Nos Estados Unidos, o Centro Nacional de Estatísticas de Saúde apresentou em 2012 que 29% dos adultos entre 45 e 64 anos queixaram-se de dor aguda, enquanto esse valor caiu para 21% nas pessoas com idade de 65 anos ou mais. Além disso, uma meta-análise comparou a percepção de dor com relação à idade e houve maior prevalência de dores crônicas aos 65 anos. Esse número decresceu com o aumento da idade. Mesmo acima dos 85 anos, as pessoas não viram relação entre as suas idades e suas dores. Portanto, é preciso refletir se achar que a dor é normal no processo de envelhecimento. Agora, vamos falar um pouco sobre as quedas. Isso temos que falar, pois o conhecimento prévio das mudanças em decorrência desse processo de envelhecimento e as suas implicações clínicas e funcionais trazem um suporte para todos nós profissionais de saúde para avaliar, tratar e principalmente prevenir, minimizar os efeitos deletérios das disfunções cinesiofuncionais e nos idosos, resgatando a sua autonomia funcional, melhorando a sua qualidade de vida e o seu estado emocional. Um dos principais problemas associados ao envelhecimento humano é a redução da habilidade para controlar a postura e a marcha. Estudos têm demonstrado associações entre controle postural e alterações do equilíbrio relacionadas à idade acima de 75 anos.
Estima-se que a prevalência de queixas de equilíbrio nessa população chega a 85%, gerando disfunções biomecânicas e dependência funcional, podendo resultar em quedas frequentes responsáveis por aproximadamente 70% das mortes acidentais nos idosos. Todos nós estamos envelhecendo a cada dia. Não percebemos isso todos os dias, mas principalmente quando vemos as fotos antigas, né? Após estágios maiores, ou vamos vendo o cabelo caindo, se tornando brancos, as rugas aparecendo, enfim. Essas alterações ocorrem por todos os sistemas e microsistemas do nosso organismo. É um processo natural que se chama senescência. E um dos sistemas que também há alterações é o sistema facial, que é pouco falado. Super importante, pois nos ajuda com a percepção, com a mobilidade e com a postura do nosso corpo. Mas Mônica, sistema facial? Eu tenho um vídeo completo falando sobre fáscia lá no meu canal. Aliás, muitos outros com vários temas. Já pausa aqui, se inscreve lá para você não esquecer depois. E aí volta para cá de novo. No passado, as pessoas falavam apenas sobre tecido conjuntivo. O entendimento era que o tecido conjuntivo era apenas a cola entre músculos, ossos, nervos. Hoje, sabemos que o tecido conjuntivo, ou seja, as fáscias, são na verdade duas coisas. Por um lado, tecido e por outro, um sistema. E falando de um envelhecimento saudável, por que é importante sabermos sobre esse sistema? Se você não sabe muito sobre a fáscia, volta lá, como eu disse nos outros vídeos. Se você já está um pouco mais inteirado sobre o que é a fáscia, você pode ler muito sobre o que é a fáscia, o quão importante elas são, do que elas são feitas, o que são as fibras de colágeno e muito mais. E ainda assim você se pergunta, o que tudo isso tem a ver comigo? É como se você quisesse falar sobre o trânsito de São Paulo e todos estivessem falando apenas sobre carros. Os carros contribuem para o tráfego, claro, mas não é o suficiente para o assunto trânsito. Frequentemente é o mesmo com as fáscias. As fáscias também são um tecido, mas o que é crucial é que as fáscias também são um sistema. E esse sistema transmite e ordena forças, define a percepção do seu corpo e dá forma a esse corpo. Faz de você uma pessoa interna e externamente reconhecível. E, inclusive, pode alterar o seu comportamento. Nossa percepção corporal está em nosso sistema facial. Quer um exemplo? Todos nós encontramos a ponta do nariz com o dedo indicador, com os olhos fechados. Então, tenta aí. Fecha os olhos, encontra a ponta. Então, você não tá com os olhos fechados e faz isso, né? E por quê? Você pode estar se perguntando, como? Como que o meu corpo sabe de tudo isso? Né? O corpo sabe de tudo isso, ele tem todas essas informações por conta do sistema facial. Porque o seu corpo sabe tudo que ele precisa. Eu suponho que você não tenha praticado isso com uma frequência, que você não tenha tido um treinamento físico exaustivo para isso. Você simplesmente sabia. É o sistema de fáscia. Mais precisamente, o seu sistema nervoso de fáscia. Com as suas abundantes terminações nervosas sensoriais, este sistema é o maior órgão sensorial do corpo humano. Eu sou uma apaixonada, gente. Eu falo assim porque eu sou apaixonada mesmo. Quem me conhece sabe. E com esse sistema, você controla a amplitude de movimento das suas articulações, a tensão de todos os músculos necessários. E esse sistema de fáscia atua como maestro de uma orquestra, mantendo todas as vozes envolvidas
músculos, articulações juntas para formar uma melodia que é o movimento. Nosso sistema nervoso de fáscia define nossa própria percepção corporal, experiências, pouco movimento, lesões e cirurgias geralmente mudam nossa percepção corporal. Envelhecer de forma saudável significa adaptar-se às mudanças. E dar estímulos faciais é imprescindível. Somos uma geração mais velha do que qualquer geração anterior. Como prevenção, devemos nos mover e reajustar nosso sistema nervoso da fáscia repetidas vezes, de modo que o movimento seja mantido o máximo possível. Por quê? Porque queremos nos mover com liberdade e alegria por toda a vida, seja com que idade for. Se você gostou desse vídeo, clique aqui no gostei, aqui embaixo, compartilhe com seus familiares, com seus amigos, colegas de profissão e com quem mais possa se interessar. E não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos. E eu tenho também a minha página no Facebook e no Instagram. Então um beijo com muita saúde para você.